Bom dia, bom dia, bom dia. Com muita alegria, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Domingo. Domingo também é dia de buscar sabedoria. Domingo também é dia de buscar o conhecimento. Quando você sabe onde você quer chegar, você pode ter certeza que esse objetivo te levará a viver de forma diferente do que a maioria das pessoas. Eu vou te explicar. Veja muito bem, a nossa vida, ela está relacionada em nossas decisões, que geram então ações, que provocam então resultados, certo? Então vamos entender. As minhas decisões, eu decido acordar mais cedo, eu decido estudar provérbios, eu decido me exercitar, eu decido ir à igreja, eu decido servir ao Senhor, eu decido ser um bom marido, eu decido ser um bom pai, eu decido ser um bom profissional, empresário, eu decido. As minhas decisões farão então eu ter ações. Então, para isso, eu vou acionar aquilo que está dentro de mim, que é então a minha sabedoria, que é o meu conhecimento, que é a minha expertise e etc e tal. Então, a minha decisão provoca então, não é, as minhas ações, o que eu vou fazer para que aquilo então aconteça. E consequentemente, eu terei então resultados diferenciados daquilo que outras pessoas não têm. Quando eu falo aqui para vocês e oro a Deus para que haja diferença entre umas pessoas e outras, é porque a própria palavra diz que haverá diferença entre o justo e o ímpio, o trabalhador e aquele que não trabalha, aquele que se esforça do que aquele que não se esforça. Há diferença. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos sempre fazer isso. Lembre que ontem eu então falei muito com vocês sobre semente. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos plantando sementes em nossa mente. Sementes, 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 sementes. E a colheita, pode ter certeza que ela chegará de uma forma abundante, de uma forma então extraordinária, tá bom? Que Deus possa então fortalecer a sua vida. Então, lembre-se, decisões, ações, resultados. Vamos lá escrever isso aí? Decisões, ações, resultados. Provérbios 12. Vamos então estudar a palavra. Estou aqui com a minha Bíblia já aberta, já com Provérbios 12. Deixe seu like aí, tá bom? E vamos para frente. Aleluia. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas quem aborrece a repreensão é estúpido. Nossa, que palavra forte, hein? Ó, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas os homens de perversos desígnios ele o condena. Quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, o homem de bem, a mulher de bem, alcança o favor do Senhor. O que é o favor? É a graça. A graça de Deus para a nossa vida. Então nós não podemos deixar com que o inimigo então trave os nossos pensamentos. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será então removida. Mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa
é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Existem mulheres que são como coroas do seu marido, e existem mulheres que são como vergonha dos seus maridos. Assim também são como os homens. Existem homens que são coroa de suas esposas, e existem homens que são vergonha então para suas esposas. Nós então somos coroa. Aleluia. Então, a mulher virtuosa. O pensamento do justo são retos, mas o conselho do perverso é engano. Deixa eu explicar algo para vocês aqui nisso daqui, ó. O pensamento do justo é reto. Nós não podemos impedir com que alguns pensamentos cheguem na nossa mente, não é verdade? Não podemos impedir. Mas o que nós podemos então impedir? Com que eles fiquem. Você já percebeu que a sua mente, você consegue criar tantas coisas e tantas imaginações aí dentro, que se você não tiver cuidado, você maquina coisas merambulosas aí dentro? É necessário você aprender a domar a sua mente. Sua mente é como um cavalo brabo, muito potente, muito importante, mas se você não domar, ela vai te machucar. Então dome ela. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Os perversos serão derribados, e já não são mais a casa dos justos. Os perversos serão derribados, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. A minha casa e a sua casa permanecerá, indiferente da situação, indiferente da circunstância, ela vai então permanecer. Segundo o seu entendimento, será então louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em um pouco e faz o seu trabalho do que vanglorioso, que tem então falta de pão. O justo atenta para a vida, mas os justos atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Tem homem, tem mulher que são cruéis, né? Nós não. O que lavra a sua terra será farto de pão. Olha que versículo poderoso, o versículo 11 de Provérbios 12. Mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O que lavra a sua terra, irmãos, não tem boca. Você pode ter aí alguma porcentagem mínima, viu? Não dá 1%, nunca na vida. Uma porcentagem mínima de pessoas tem a vida mudada através de alguma coisa que aconteceu, a pessoa ganhou um prêmio, ganhou uma herança, ganhou então algo que mudou a história dela, mas isso é 1 em 1000 ou mais. 1/10 de porcentagem. Ou mais ainda, ou mais. Aqui está o segredo, ó. Aqui está o segredo. O que lavra a sua terra será farto de pão. O que significa lavrar a terra? Carpinar a terra, né? Roçar a terra. Você e eu precisamos disso. Nós precisamos estar firmados nesse propósito. Não adianta você precisa lavrar a terra da sua mente, tirar os capins, lavrar a terra então do seu coração, tirar então as impurezas, lavrar a terra mesmo para trabalhar. Diante disso, então, as coisas vão mudar na tua direção. Isso é importante você caminhar e viver nesse propósito, nesse caminho, nesta realidade da qual eu estou citando para você agora. Se você acordar cedo, se você for uma pessoa que buscar conhecimento, destravar a tua mente, ter a bênção de Deus na tua vida, ser uma pessoa ajustada e alinhada, tudo isso é lavrar a terra. O resultado será extraordinário. Não tem como dar errado lá na frente. Vai dar certo. É só você seguir o caminho, caminhar o caminho. Viu? O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos
produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios dos maus, se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem, pelo fruto da sua boca, e o que nas mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas os sábios dá ouvidos aos conselhos. Aleluia. Quem é sábio dá ouvido ao conselho, busca então os conselhos, não são pessoas então que vivem de qualquer maneira. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Nunca permita com que a fraude entre no teu coração. Uma hora ou outra vão te cobrar sobre isso. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios, ela é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa, apenas um momento. Então, quando você fala a verdade, você descansa. Mas quando então há mentira, a preocupação então fica. Você que tem filhos, você já percebeu que quando você entra em um lugar e ele assusta, é porque alguma coisa aconteceu ali? Sim. Então você não pode então deixar com que isso aconteça no seu coração. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que se aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os espalhará em cheio. Nenhum agravo sobrevirá aos justos, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Fale a verdade. Não escondam, não omitam, não mintam, porque uma hora ou outra essa mentira virá então à tona e você perderá então créditos nisso. Fale a verdade, dá o que der. Aconteça o que acontecer, fale a verdade. Sempre a verdade. Ok? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama então a astúcia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos então forçados. A mão diligente, a mão que é sábia, a mão que se esforça. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Não deixe a ansiedade, não deixe os pensamentos de ansiedade paralisar então a tua vida. Não. Seja uma pessoa diferenciada no Senhor. Seja uma pessoa então, sabe, que confie nas promessas, na direção, no caminho que o Pai ele tem para a tua vida. A ansiedade só te destrói. A ansiedade só vai te prejudicar. A ansiedade só vai então parar a tua vida. Você não consegue mudar nada do que vai acontecer amanhã. Viva hoje. Porque eu sempre falo só hoje. Porque você precisa então se esforçar hoje. É hoje. Hoje é o dia para você fazer. Hoje é o dia para as coisas então ser diferentes na tua história. Não viva amanhã, viva hoje. Então a ansiedade destrói o homem. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o coração dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará na sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Aleluia. Na vereda do justo, da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Vou repetir isso aqui. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Deus ele quer então fortalecer a minha vida
e a sua vida de uma forma muito especial. Mas para isso, você percebe que hoje todo o provérbio nos ensinou então a viver na justiça, a viver então no alinhamento então do céu, naquilo que o Pai então ele tem para cada um de nós. Nós não podemos deixar com que o mal domine a nossa história. Nós precisamos estar alinhados, balanceados, vivendo então os princípios, vivendo então o caminho, vivendo então a realidade da qual o Senhor, Ele tem para a minha e tem para a sua vida. Não deixamos então com que o mal influencie o nosso coração, mas vencemos então o mal através então com o bem que está dentro de nós e com a palavra de Deus que está então trabalhando e junto a nós, fazendo então a justiça acontecer. O sacrifício de amor de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quando Deus enviou seu Filho para a terra, ele abriu a porta da salvação para quem quiser acreditar. Isso significa que qualquer um pode se tornar seu filho e receber a vida eterna. Não é maravilhoso saber que ele não veio para salvar as pessoas mais capacitadas? Ele pode salvar qualquer um. Não importa os erros que você tenha cometido. E você não fica feliz em saber que não é preciso de um monte de regras ou condições para alcançar a salvação? Pois é exatamente assim. A salvação é um dom gratuito de Deus. Efésios 2, 8 e 9. A salvação é um dom gratuito de Deus. Você só precisa crer, acreditar, e o resto ele faz. Antes de Jesus vir, as pessoas tinham que realizar constantemente sacrifícios de animais para pagar então os seus pecados e assim poderem entrar na presença de Deus. Mesmo assim, os seus pecados eram apenas encobertos, mas quando Jesus veio, ele foi o sacrifício final e completo. Seu sangue não apenas cobriu o nosso pecado, mas também levou embora agora. Em vez de irmos ao templo para estar perto de Deus, a Bíblia diz que nós somos o templo e Ele escolheu viver dentro de nós. Então, se você nunca convidou Jesus para ser o Senhor de sua vida, não deixe para depois. Amanhã pode ser tarde demais. Não deixe que ninguém te impeça de segui-lo. Por quê? Porque nós precisamos então saber que a salvação é individual, pois essa vida passa muito rápido e a eternidade é algo que nunca irá acabar. A salvação é individual e só depende então de você. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Leia Timóteo 1, 2 e 3 e não se esqueça de fazer o jejum dessa semana. Antes de eu orar com você, eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Deus, Ele quer que eu e você se salve. Ele quer então que nós venhamos a nos salvar. E essa salvação, esse livramento então que o Senhor quer nos dar dessa terra, dessa vida, dessa escravidão satânica, ela está baseada e relacionada em apenas você crer, em apenas você andar na fé e na direção. Grave algo. Você já tem tudo o que você precisa, está aí dentro de você. Já está aí dentro de você. Quando Deus te fez, Ele soprou o fôlego dele sobre as suas narinas. E você então recebeu dele
esse dom, esse presente, o presente então da vida. E junto com a vida, a sabedoria. A sabedoria é o Espírito de Deus em nós. E quando nós então a desenvolvemos, por que muitos não conseguem adquirir? Por que muitos não conseguem viver então isso? Porque eles não abrem as portas, que ali há sabedoria. Então essa porta que leva à sabedoria, aquela porta que leva à sabedoria. E Salomão descobriu isso. Por isso que Salomão foi o homem mais sábio que a vida então, que a terra então recebeu. Salomão, um homem sábio, que teve então um conhecimento extraordinário. E assim também eu e você podemos ter. Basta colocarmos então a nossa vida diante do Senhor e não deixar nada, ninguém, paralisar a nossa vida, paralisar então os processos das quais então em Deus nós vamos então vencer. Meu amigo, minha amiga, vocês que estão aqui neste momento, saiba de uma coisa: Deus quer fortalecer, abençoar, direcionar a minha vida, a minha casa, a minha história e o meu caminho, e também junto a sua, em nome de Jesus. Amém? Sabedoria. Declare aí agora aí nos comentários, sabedoria. Parabéns para você que está aqui nessa manhã de domingo. Você poderia estar dormindo até mais tarde, mas você decidiu manter então o seu propósito e seguir firme no Senhor, tá bom? Quero te convidar, já nós vamos ter o nosso culto de celebração. Hoje o culto vai estar muito especial. Nós temos a ceia e Deus vai então fazer grandes coisas sobre a nossa vida, tá? Tente aí vocês aí, esteja aí já logo no culto de manhã. Alguns aí vão mais no culto à noite, né? Mas venha já para o culto de manhã, aqueles que é da manhã, 9 horas. Venha buscar ao Senhor. Rodrigão lá de Pradópolis, né? Venha também buscar ao Senhor, Rodrigão. E Deus, ele tem então muitas coisas para fazer em nossa vida e em nossa história, porque o propósito do Senhor é esse, que nós venhamos a crescer e mudar então a nossa mente. Antes de eu orar, quero dar só mais uma direção para vocês. Não perca, de forma alguma, as oportunidades que você tem de destravar a tua mente. Olha, presta atenção. Não perca, de forma alguma, a oportunidade que você tem de destravar a tua mente, tá bom? Não perca, porque se você perder essa oportunidade, o inimigo vai então travar a tua vida. O inimigo vai então bloquear a sua história. Não deixe isso acontecer de forma, em espécie alguma, porque no Senhor você terá então a vitória. Nós vamos avançar. E eu estou aqui me preparando, tá? Eu estou aqui me preparando para ajudar todos vocês aí que estão aí, que querem avançar no momento empresarial. Eu fiz um treinamento, terminei esse treinamento ontem. Eu constantemente compro cursos. Uma parte da minha renda, quero que vocês saibam disso e quero que vocês também coloquem isso no lifestyle de vocês, no nível de vida que vocês têm. Uma parte daquilo que eu recebo, eu compro e invisto em cursos, treinamentos para a minha vida. E eu ontem acabei um curso sobre empresarização. Para você, então, ser um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso, mas também funciona muito bem para a vida. Viu? Funciona claramente para a vida. Então, são 7 P's, são 7 propósitos, empresarização. E eu quero me preparar e vou fazer de uma forma que não venha travar aquilo que nós já estamos fazendo aqui no nosso canal. E também não dá para fazer online porque tem gente de fora, presencial porque tem gente de fora. Mas eu vou fazer uma mentoria com todos vocês que quiserem. Provavelmente eu pegue aí segundas-feiras, talvez, para a gente fazer isso à tarde, à noite. E fazer então uma empresarização.
fazer então 7 semanas de empresarização. 1 semana, 2 semanas. Então, pego uma semana, uma segunda-feira, dou então a direção para vocês então trabalharem e explorarem então isso durante a semana, e na outra semana então mais um, e assim por diante. Estou me preparando para isso, para que vocês possam então receber também daquilo que eu recebi, e tem feito um grande resultado na minha vida profissional. De verdade, eu tenho mudado muito a minha mente, profissionalmente falando, depois que eu fiz então esse curso, esse treinamento, tá bom? Então eu acho que depois a gente vamos fazer aí, essa semana eu vou pegar para fazer uma enquete, em que horário que seria melhor para nós fazermos isso e que dia. Mas eu acho que segunda-feira seria ideal. A gente pegaria segunda, dava então a mentoria, e aí as pessoas trabalhariam toda semana desenvolvendo isso. Seria bem legal. Isso vai dar 40 minutos, mais ou menos, 50 minutos, e fica gravado também. Então vai ficar gravado, e aqueles que não puderem fazer também junto comigo ao vivo, faria então depois. Mas eu acho que vai ser muito legal. Quem topa aí? Quem acha que isso é bom? Isso é para a vida, irmãos. Não é só para a empresa. Você vai aprender a conviver melhor em 7 P's. Muito forte. O que vocês acham aí de uma segunda-feira aí? Toda segunda-feira aí, talvez às 8 da noite, talvez, não sei. Algo assim desse tipo. Estou pensando ainda. Mas eu quero falar sobre isso com vocês. Quero passar aquilo que eu aprendi para vocês, tá bom? E colocar minha pitada. Acho que é muito bacana, né? Conhecimento é sempre muito importante para a nossa vida. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por mais essa semana que se inicia hoje. Que a tua misericórdia, que a tua graça, que o teu poder se renove, Senhor, sobre a nossa vida de uma forma especial. Ajuda-nos a avançar. Ajuda-nos a romper em cada um dos momentos e realidades das quais o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a avançar. Que a tua presença, que a tua direção, que o seu objetivo, que o seu propósito, Senhor, se estabeleça em nós e através de nós de uma forma especial. Conceda-nos, Senhor Deus, as suas direções e que nós possamos verdadeiramente romper mediante a cada caminho, mediante a cada realidade, em Cristo, Senhor. Eu te peço, Pai, nos abençoe, nos fortaleça e nos dê, Senhor, a tua paz, para a glória, para o louvor do teu santo, bendito e exaltado nome. Onde há um problema, onde há uma dificuldade, que o Senhor venha mudar, transformar e realizar, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável obra, Pai. Para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de uma forma muito especial. Parece que a minha câmera aqui tinha travado, né? De uma forma muito especial, na presença do Senhor. Tá bom? Nós vamos romper em cada momento e em cada situação. Até já já no culto. Tá bom? Até já já no culto. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, viu?